Amém? Amados, tem uma palavra assim que mexe muito comigo, porque um dia nós o conheceremos. A palavra diz que um dia nós o conheceremos. Mas sabe o que me encanta, cara? O que me enche de alegria? Porque diz assim: um dia nós o conheceremos como Ele é, mas também saberemos como Ele nos conhece, a maneira que Ele nos vê, a maneira que Ele nos tem. Por quê? Por que tanto amor? Por que essa graça? Por que esse desejo de nos ter? Por que nos perdoa de novo, e nos perdoa de novo, e nos perdoa de novo, e nos levanta de novo, e nos perdoa de novo, e nos levanta de novo? O que é isso? Que amor é esse? Um dia nós saberemos. Não apenas o conheceremos, mas saberemos como Ele nos vê. E a gente fica aí todo complicado, né? Meu Deus, mas será? E Deus está olhando e dizendo: eu te amo, cara. Eu estou contigo de novo, cara. Você é especial para mim de uma forma tremenda, cara. Você é especial para Deus de uma forma tremenda. Pode sentar, queridos. Meu companheiro, nós temos na mídia lá, maravilhosamente, esses meninos que trabalham com tanta alegria, né? Que lindo. Lá na porta, o silencioso Douglas, juntamente à minha direita com o silencioso Mateus, e ministrando a palavra, o silencioso Isaías e fazendo coro, o silencioso Roberto. Oh, glórias a Deus. Amém. Hebreus 12, a partir do verso 1. Amém, queridos? Eu quero estar trazendo uma palavra de edificação. E sabe que eu custei um pouquinho até me firmar mesmo, sabe, não, na fé. Mas quando Deus falou: olha, eu não quero apenas você na igreja, eu quero você ministrando. E a palavra que eu quero que você ministre é uma palavra que fundamente por um bom tempo. Amém? E desde lá, quando eu vou trazer uma palavra, não é fácil, não é, Roberto? Gente, a melhor coisa é estar sentado aí. Você não sabe o que é assim, você, a responsabilidade e o trabalho que Deus faz na gente toda vez que a gente vai ministrar. E a palavra, Deus me chamou para trazer sempre uma palavra que fundamente. E Hebreus 12:1 diz assim, eu quero que depois nós vamos repetir junto. Portanto também nós, vamos dizer junto? Portanto também nós. De novo. Portanto também nós. De novo, vamos lá, para guardar, para afirmar, para fundamentar. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pode seguir mais, amado. Até o 4. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, diga comigo, Jesus. Ele, Jesus. Amém? Vamos dizer Ele, Jesus. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Seguimos. Aleluia. 12:3. Amém. Hebreus 12:3, trancou? Foi. Pense bem. Amém? Vamos dizer, olhe para o irmão e diga: pense bem. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem
nem não se cansem, nem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, que foi o que Cristo fez. Amém? Amados, a Hebreus 12, você pode pensar assim: portanto também nós. É que nós não lemos o 11 ainda, né? Então a gente precisa ler um pouco menos do 11. Mas eu quero, amados, trazer o entendimento. Talvez você na tua casa, você entrou na live agora, está assistindo. Você que ainda não tem bem forte o entendimento, não tem como nós ministrarmos a palavra sem voltar um pouquinho, né? E no caso um bom pouco. Nós voltarmos lá em Gênesis e lembrar da queda de Adão. Lembrar que podemos ler lá, amados. Estamos juntos aí, Teibson? Gênesis 3:10. Lembrar um pouquinho de Adão, né? Da maneira em que Deus conversava com Adão. Havia uma comunhão, era tão lindo, algo tão maravilhoso. E isso vai acontecer de novo. Quem crê diz amém? A palavra de Deus é muito clara sobre isso, né? Quando há uma condenação no pecado de Adão, houve uma condenação sobre essa carne. Essa carne, ela vai virar pó, ela não tem outra forma, né? E essa carne, quem que fica o tempo inteiro concentrado na palavra de Deus? Quem que não dá uma viajada aí? Quem que não dá uma fugida aí? É normal. Quem que vai orar e ora um pouco, dali a pouco viaja um pouco, dali a pouquinho volta na oração? Não, mas eu preciso orar. Essa guerra que há nessa carne, isso é resultado do pecado, né? Então, só que um dia nós voltaremos a ter essa comunhão com Deus. E olha que coisa mais linda. Ele respondeu: eu vi teus passos. Gente, pensa nisso. Pensa no Deus Todo-Poderoso. E aqui Adão já tinha pecado, mas ele diz assim: eu vi teus passos. Ele conhecia os passos de Deus, sim ou não? Ele tinha uma intimidade. Adão tinha uma intimidade com Deus, tinha uma forma. É o Deus Todo-Poderoso, é aquele que é digno de tudo, é aquele que se assenta no trono, é aquele que mesmo os homens honrados por ele não resistem à glória de Deus, jogam suas coroas. Esse Deus que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que é Criador de todas as coisas, ele conversava com Adão. Ele vinha à tardinha, ele conversava com Adão, ele compartilhava com Adão. Que coisa mais linda, amados. Isso um dia vai voltar. Mas Adão pecou. E quando Adão pecou, amados, houve a separação de Deus e uma condenação desse corpo à morte, uma separação espiritual entre nós e o nosso Deus. O homem ali, ele teve o livre-arbítrio e ele passou a exercer isso de uma maneira sem Deus. Amém? Hoje nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus dentro de nós. E ali não, o Espírito Santo não conduzia mais. E ali, amados, entrou o pecado, e um sangue trouxe outro sangue, e uma loucura trouxe outra loucura. E se nós lermos em Romanos, no princípio de Romanos 1, nós vamos ver aonde que diz a palavra que até o próprio Deus se surpreendeu aonde o homem conseguiu chegar. Mas olha que coisa mais linda. Coloca para mim Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Pode ser o verso 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Diga comigo: a morte veio por meio de... Esse homem chamava-se? Vamos dizer junto? Adão. Pode deixar ali, amar, pode deixar esse versículo aí. Queridos, aqui eu quero que vocês tenham um entendimento, né? Muitas vezes a gente diz assim: mas Adão, um dia eu vou pegar Adão. Quem que já falou que ia pegar Adão aí? Um dia eu pego esse Adão, culpa tudo desse Adão, e é culpa desse Adão mesmo, né? E humanamente falando, há uma injustiça, aparente injustiça que não há,
Quer dizer, quem que pecou? Fui eu ou foi Adão? Foi Adão. E a palavra diz que porque Adão pecou, todos nós também pecamos. Gente, eu nasci quantos anos depois? E eu trago o pecado de Adão sobre minha vida. Aparentemente havia uma injustiça, e Deus reconhece, Deus diz isso. Não levando tempo de ignorância, agora Ele vem com o seu Filho Jesus. Então, assim como o pecado entrou, assim como nós recebemos a herança do pecado, agora Deus manda o seu Filho Jesus Cristo, o novo Adão. Amém? No qual não há pecado, no qual não há culpa, no qual a justiça é feita, no qual a paz com Deus nós temos através desse novo Adão. Através desse novo Adão nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos vivificados e nós somos levados à presença de Deus. Amém? Então o que nós temos hoje? Nós temos a morte, nós temos a condenação através do antigo Adão. Mas nós temos a vida, nós temos a eternidade através do novo Adão, que é, vamos dizer junto, que é amém? Agora há injustiça, sim ou não, Roberto? Você foi a injustiça, porque assim como nós herdávamos o pecado de Adão, hoje nós podemos escolher Cristo. Você entende na tua casa? Talvez você não tenha esse entendimento. Eu quero que você tenha esse entendimento. Nós nascermos em pecado não é escolha nossa, mas nós sermos perdoados através de Cristo Jesus é uma escolha nossa. O que diz a palavra? Visto que a morte veio por meio de um só homem, esse homem chamava-se Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ou 22, pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo Jesus todos serão vivificados. O que nós temos que entender, amados? E o que a palavra que eu quero trazer nesta noite é a leveza do Evangelho. Havia uma condenação no qual nós não tínhamos como decidir sobre ela, mas agora há Cristo Jesus, e sobre Cristo Jesus a decisão é nossa. Consegue entender? Há uma condenação sobre toda a humanidade, e isso trouxe a morte, mas Deus, com seu imenso amor, enviou Jesus Cristo, o novo Adão, aquele que nos traz vida, mas não nos só traz vida, como nos leva para a eternidade. É muito mais do que trazer vida, é muito mais do que trazer alegria, é muito mais. A Bíblia diz que pela alegria que lhe estava proposta, Ele se entregou por nós, pela alegria que estava proposta. Era uma igreja, era alguém aceitando, era alguém que louva, é alguém que engrandece, é alguém que aceita essa salvação. Isso causa alegria no coração de Jesus Cristo. Essa alegria que estava proposta, uma igreja, uma noiva, um corpo, um Diego, todos nós louvando a Ele, engrandecendo a Ele. E esse é o entendimento que nós precisamos ter. Você aí na tua casa, você precisa entender: é Jesus na veia, é Jesus em tudo, é Jesus, só Ele, só Ele, só Ele, amados. Não tem. Vamos ler de novo? Foi da mesma forma. É palavra, não é Isaías falando, gente. Pois da mesma forma que Adão, todos morreram. Amados, olha que triste expectativa
nós tínhamos nascer, morrer e ser condenados. Agora Cristo veio. E quando nós aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, quando nós declaramos Jesus Cristo, nós temos em nós vida. É pouco? O que isso tem a ver com a palavra que eu li? Deixando todo o embaraço. Gente, nós precisamos entender, Jesus é precioso. Jesus é precioso, não existe nada mais importante do que Jesus. Você está condenado à morte. O servo olha para Naamã. Naamã era um homem leproso, um grande homem na sua cidade, mas ele tinha lepra. E quando ele chega com todo a grandeza que ele achava que ele tinha para ser curado, o sacerdote não sai, e ele fica bravo, e o sacerdote diz: vai, banhe-se 7 vezes no rio Jordão, um rio pequeno, um rio sujo, um rio que não era atraente. E ele fica indignado, e o servo olha para ele e diz assim: o que tu não faria pela tua vida? Naamã, há uma condenação de morte sobre tua vida. Naamã, há uma condenação de morte para a tua vida. O que tu não faria, Naamã, meu Senhor, para ter a vida de volta? E ele responde: qualquer coisa. E o servo diz para ele: te custa banhar no rio Jordão? Te banhar no rio Jordão? O que custa para nós, amados, viver a palavra de Deus? Se nós estávamos mortos, e agora nós temos vida. Cristo me deu vida. Diga: Cristo me deu vida. Você consegue entender isso? Você que está na tua casa, é Cristo. É Cristo. O pecado de Adão trouxe a condenação, trouxe a morte. A morte de Jesus Cristo nos trouxe vida eterna. Você consegue entender? Hebreus 11, verso 5. Aleluia. 6. Hebreus 11, 6. Aleluia. Hebreus 11, 6. Amém. Está indo, amados. Aleluia. Sem fé é impossível, pois quem dele se aproxima. Amém. O que Jesus Cristo fez? A paz. Jesus Cristo nos leva a Deus. Quem já aceitou Jesus como Salvador de sua vida, diz amém. Amém. Quem quer aceitar nesse dia, eu quero te dizer: se você aceitar Jesus hoje, você vai se aproximar de Deus. Amém. Você aceita Jesus, e essa fé te gera algo. Essa fé diz: opa, agora eu vou para a eternidade. Agora eu não vou simplesmente fechar os meus olhos sem saber para onde vou. Agora eu tenho fé. Agora Cristo Jesus me trouxe vida. Ele ressuscitou e eu com Ele ressuscitei também. Agora eu tenho vida. Agora eu vou para a eternidade. Então, o que acontece? Eu me aproximo de Deus. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu que estava separado, agora eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, acontece o que, amado? O que acontece quando eu me aproximo de Deus? Amém? Diga comigo: uma recompensa. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Quem crê diz amém. Amém.
Tu consegue entender? Quem que se aproxima de Deus aí diz amém. Então você tem que crer que existe o que recompensa aquele que o busca. Consegue entender isso? Você crê em Jesus Cristo, você aceita Ele como Salvador, você aceita como Senhor de sua vida, e isso te aproxima de Deus. E quando você é aproximado de Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é aquele que recompensa aquele que o busca. Uma vez que você busca o Senhor, uma vez que você aceitou o Senhor é real, é presente na sua vida. Agora nós precisamos crer, amados. Eu não fugi da mensagem, tá? Vamos seguir em Hebreus 11. Volta ali no Hebreus 11, 1. Nós não vamos poder ler todos os textos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas vezes a gente ouve isso, né? A fé é a certeza. Amém? Quem crê que Jesus Cristo perdoou todos os pecados diz amém. Quem crê que é justificado? Amém. Quem crê que Jesus Cristo nos fez a paz com Deus? Amém. Diz amém. Amém. Aleluia. Agora você pode se aproximar de Deus. E quando você pode se aproximar de Deus, você recebe uma recompensa. São muitas, mas em especial a vida eterna. Amém? Volta lá para mim, 1 Coríntios 15, agora o verso 19. Bem maluquinho, né? Sabe que eu tenho isso que está lá, eu amo ele, né? Ele sabe. Esse dia eu deixei ele, amado. Se o pastor disse assim, leva o Davis para mim, levo. Eu e a Marli passamos direto, deixamos ele ali. Ele me ama, né? Aleluia! Olha a palavra diz aleluia. Vou ter que ler que o pessoal em casa não está lendo, né? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Quem tem esperança em Cristo diz amém. Amém. Somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Ouvinte. Mas de fato, diga comigo, mas de fato. É verídico, é real. Posso assinar embaixo, posso dar fé. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias entre aqueles que dormem. Cara, você tirou, desculpe pelo cara, mas você tirou o velho Adão. Você recebeu o novo Adão. Você recebeu Jesus Cristo como Salvador. Então agora você tem paz com Deus. Você pode se aproximar de Deus. Uma vez que você se aproxima de Deus, Ele te recompensa. E de que forma Ele te recompensa? Com a eternidade. Você consegue entender isso? Gente, é a eternidade. A gente está falando é da eternidade, não é de pouca coisa. Não é esses poucos dias complicados que nós temos aqui. É a eternidade com Deus. É a eternidade sem o peso desse corpo. Não tem mais dor de garganta, dor de ouvido, dor de não sei o que. Não tem esse negócio de ruga e mais ruga. Não tem esse negócio de barriguinha e mais barriguinha. Não tem esse negocinho de perder cabelo, não. Essa carne está condenada, não tem jeito. Mas nós viveremos com Deus. Nós viveremos com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que nós nos conheceremos, nos daremos de conhecer. Então haverá alguma semelhança, né? Eu sempre digo que um dia eu vou cantar lindo, maravilhoso e perfeito. E a palavra diz que o perfeito entrará no reino dos céus. E a Bíblia diz que aquela multidão de pessoas que ia se aproximando de Deus, que ia entrando no reino dos céus, ia cantando perfeito louvor. E eu vou estar nessa multidão. Um dia eu vou cantar perfeitamente. Você consegue entender, queridos? O Evangelho, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando de coisinhas, nós não estamos falando de bencinhas, nós não estamos falando de prosperidadezinhas, nós estamos falando de eternidade.
E quando o escritor aos Hebreus, ele começa a escrever, ele diz: a fé é um firme fundamento. A fé, eu visualizo a eternidade, eu sei que eu vou estar com meu Deus, eu sei que vou estar com meu Deus na eternidade, mas eu fundamento meu pé aqui nessa terra, eu firmo meu pé de Cristo, eu não saio de forma alguma. E Hebreus 11, isso é uma sequência, queridos. E Hebreus 11, o escritor aos Hebreus, não tem como nós lermos tudo, mas o escritor aos Hebreus, ele começa a falar dos heróis da fé. Ele começa a falar de homens que viviam nessa terra, homens que deixaram suas famílias, homens que deixaram seus lares, homens que viveram em tendas como Abraão, como Jacó, como Isaac, viveram em tendas, mas eles ansiavam, eles tinham a sua fé, eles fundamentavam aqui, obedeciam a palavra de Deus aqui, andavam na direção de Deus aqui, mas eles visualizavam uma terra eterna. Eles trabalhavam aqui, eles obedeciam a Deus aqui, mas a visão deles era muito maior. Eles enxergavam uma terra eterna, que eles estariam com Deus por toda a eternidade. E a Bíblia fala, em Hebreus 11, diz que esses homens não eram dignos. Gente, o que esses homens fizeram? Os homens no qual eles pregavam, que eles deram a vida, eles se entregaram. Esses homens que ouviam, esses homens que eles ministravam, não eram dignos de tanta coisa que eles faziam, mas eles enxergavam a eternidade. Homens que nem Isaías foi cortado ao meio. Muita gente diz que nomezinho bonito, profeta. Não, profeta não. Isaías foi cerrado ao meio, gente. Profeta não, pastor. Tá bom assim. Mas leia Hebreus 11 e você vai ver o que aconteceu. A grandeza de Abraão, a grandeza de Isaac, a grandeza de Jacó, a grandeza de José, a grandeza dos heróis da fé, a grandeza desses homens, a forma, eles visualizavam a eternidade, eles visualizavam. E o que nós lemos? Volta 1 Coríntios 15, 19, para mim lá, volta, para nós olharmos, para nós pensarmos, para nós analisarmos, o que nós visualizamos, querido. Fé, amado, na promessa de Deus, fé, que Jesus, através de Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Deus. E se nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele é recompensador, que Ele vai nos dar a eternidade. Nós temos que caminhar desse jeito, dessa maneira. Ele nos deu a eternidade, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Cristo é as primícias e nós iremos depois. Nós temos que ter essa fé. Esses homens, querido, eles não choravam para entregar a vida, eles não choravam para deixar as suas famílias, eles não choravam, não viviam chorando, resmungando, reclamando por morar em tendas. As mães recebiam seus filhos mortos por causa do Evangelho, mas elas davam glória a Deus, porque seus filhos foram dignos de morrer pelo Evangelho, porque elas visualizavam a eternidade. Elas visualizavam a eternidade. Você consegue entender o que Cristo fez? Cristo te deu a vida eterna. E qual é o valor que isso tem? Como nós fundamentamos nossos pés hoje? Qual é a nossa alegria? Leia Hebreus 11, leia de novo e veja o que esses homens fizeram. E a palavra diz que tudo que eles fizeram é porque eles conseguiram visualizar uma pátria eterna.
tudo que fizeram, eles conseguiam visualizar uma pátria eterna. Eles conseguiam, Roberto, visualizar a eternidade. E isso para eles não se tornava um peso. O evangelho que eles viviam na época não era um peso. As leis de Deus não eram peso. Os mandamentos de Deus não eram peso. Mas era uma alegria servir ao Senhor, sabendo que daqui a pouquinho eles estariam na eternidade. E nós, amados, eita, o que Cristo fez? Nos colocou na eternidade, mano. Nos colocou na eternidade, mano. E ali, pastor, o senhor se perdeu na palavra? Não. Aleluia. Você consegue entender? Leia com os seus próprios olhos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo. Cara, Cristo liberta. Diga comigo, Cristo liberta. Cristo abençoa. Cristo abre porta. Cristo fecha a porta. Cristo cura. Quem crê diz amém. Mas se nós cremos só nisso, Roberto, o que diz? É muito pouco. Esses homens, esses heróis de fé, eles viviam grande. Abraão prosperou muito, Jacó prosperou de uma forma tremenda, mas isso para eles não tinha valor. O que tinha valor era a eternidade, era a pátria eterna. Isso fazia parte da vida deles, mas a visão deles era a pátria eterna, era a eternidade. E é o que Cristo fez por nós, amados. Quem vai viver a eternidade diz amém. E o que eu li? Coloca lá. Eu vou encerrar, e daí sempre estou encerrando. Agora, amados, agora eu vou ter que pregar a mensagem que eu comecei, né? Então vamos lá. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Não tem como eu falar de Hebreus 12, 1 sem falar de Hebreus 11. Porque que diz ali? Abraão deixou sua família, deixou sua casa, viveu em tendas, obedeceu a Deus a ponto de levar o seu filho para o sacrifício. A Jacó, Isaac, José, aleluia e aleluia, e glória a Deus, quantos homens, Manuel de Melo e tantos homens, e tantos homens que serviram ao Senhor, aleluia. E eles visualizavam essa terra, e eles pela fé enxergavam a eternidade, mas fundamentavam seus pés naquilo que o Senhor tinha para o momento, naquilo que o Senhor tinha para aquela hora, na maneira que Deus queria que ele vivesse aquele momento. Era fé, visualizava a eternidade, fé, visualizava a eternidade, mas os seus passos eram firmados em cima dessa fé. Nós temos que ter passos firmes em cima dessa fé. E o escritor aos Hebreus, ele faz tudo, ele diz assim, eu não tenho tempo de falar sobre muitos ainda, ele diz em 11. Podia falar de Gideão, podia falar de Jetafé, podia falar de tantos outros. Ele diz, mas eu não tenho tempo de falar. Mas esses todos eles, ele diz, mas esses todos eles morreram da esperança de uma pátria eterna. Ele faz tudo isso, Roberto, ele faz tudo isso, Diego. Ele fala de tudo que é isso, para ele chegar e dizer, e também, ele está dando um ensinamento, ele diz, olha esses homens, mas também, vamos de novo, mas também, pastor, eu tenho que ser cortado ao meio, que nem Isaías, pastor, eu tenho que fazer que nem Abraão, abandonar tudo. Não, olha o que ele diz, é o que tem um momento, e olha o que ele diz para o momento. O que ele diz para o momento? Tem um monte de fofoqueiro olhando para nós, não é o que diz ali? Sim ou não? Tem um monte de fofoqueiro olhando para nós, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de fofoqueiros, o que ele está dizendo, querido? Livre-nos de tudo
Eu tenho que abandonar a família? Eu tenho que ser cerrado ao meio? Eu tenho que ser morto? Mas da mesma forma, do mesmo jeito que esses homens visualizavam a eternidade, nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Vocês conseguem entender? Mas não é nos livrar do que atrapalha. Meu Deus do céu, eu tenho que tirar isso da minha vida. Não, não. Eu enxergo Cristo, eu enxergo a glória do meu Deus, eu enxergo eu na eternidade, vivendo a eternidade com meu Deus, e essa porcaria não tem valor, isso não vale nada, eu me livro, eu jogo fora. Também nós tenhamos a visão da eternidade. Também nós vamos olhar e vamos ver que aquilo que Deus nos recompensará é muito maior do que qualquer coisa que nós tenha que nos desfazer nessa vida. Na linguagem de hoje diz, de todo o atrapalho e também do pecado que está grudado em vocês. Amados, nós temos que entender isso. O Evangelho ele é leve, o Evangelho ele é suave. Quando nós temos fé, o Evangelho é pela fé. O Evangelho, a fé nos faz visualizar aquilo que Deus tem preparado para nós. A fé nos faz enxergar, nós vivemos a eternidade. A fé nos faz enxergar, nós vivendo na glória de Deus, na presença de Deus. A fé nos leva para esse lugar. E também nós vamos agarrar essa fé, vamos agarrar essa eternidade, vamos agarrar isso que Cristo fez por nós, e vamos nos aproximar de Deus com ousadia, com certeza, e vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de nós sentirmos a presença de Deus, de nós vivermos a presença de Deus, de nós morrermos ou com 100 anos, ou daqui a pouco, mas nós fecharmos os nossos olhos na certeza de fé, que quando nós abrirmos nossos olhos, nós estaremos na semelhança do nosso Deus. É muito mais, querido. Ser crente, como nós chamamos, ser crente, querido, é muito mais. Ser crente é caminhar assim, amados, soldados de Gideão, glória, toma água assim. Soldado de Gideão não toma água assim. Soldado de Gideão toma água assim. Ei, glória, crente toma água assim, querido, aleluia. É muito mais, é muito mais, é muito mais, é muito mais, é muito mais. Também nós mantemos essa fé, também nós vamos manter essa fé, também nós vamos manter essa fé, também nós vamos manter esse ânimo, vamos manter essa alegria. Servir ao Senhor não é pesado, servir ao Senhor é um privilégio, é uma alegria. Se desfazer de tudo que nos atrapalha, se desfazer do pecado é uma alegria, não é um peso, queridos, é uma alegria, tem muito mais. Vamos nos colocar de pé, aleluia, aleluia, diga comigo, e também nós, aleluia, e também nós, assim como os heróis da fé, assim como aqueles homens, abriram mão de tantas coisas, porque eles enxergavam uma pátria, porque eles visualizavam a eternidade, porque eles sabiam que um dia eles iam estar com Deus, porque eles sabiam que grandes coisas Deus tinha para eles. Eles caminhavam dessa forma,
É com alegria que eles serviam ao Senhor. É com alegria que eles serviam ao Senhor. É com alegria que eles serviam ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Também nós vamos servir ao Senhor com alegria. Também nós vamos servir ao Senhor com alegria. Também nós vamos servir ao Senhor com alegria, amados. Fecha teus olhos, eu quero ministrar sobre tua vida agora. Pai, eu não sei, Senhor, o que está atrapalhando, Senhor, a vida dessa pessoa, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que ainda, Senhor, atrapalha a vida dessa pessoa. Senhor, essa pessoa aí na casa, que tem o desejo de orar, que orava, que nem era cantado na live retrô, ministrava, a irmã Camila ministrava e dizia, esses cânticos nos levaram a navegar na presença de Deus. Mas essa pessoa, Senhor, faz muitos anos que não navega mais na tua presença. Essa pessoa, Senhor, faz muitos anos que não consegue mais sentir a tua presença. Espírito Santo, traz a grandeza da eternidade hoje. Espírito Santo, traz a grandeza da proximidade com Deus. O que é se aproximar de Deus? O que é caminhar em direção a Deus? O que é manter a lamparina cheia? Como é importante, como é necessário manter a lamparina cheia. Se tem algum demônio maldito, mentiroso, que está segurando a vida desse amado, desta amada, que impede ela, que está atrapalhando, que está enrolando, que está embaraçando, que não deixa essa pessoa sentir a alegria da eternidade, não deixe essa pessoa visualizar a promessa do Pai. Em nome de Jesus agora, caia por terra essas escamas, esse laço do inimigo, que a partir de hoje, essa pessoa passe a visualizar a eternidade, a grandeza da eternidade. Ela era digna de compaixão. A partir de hoje, ela vai ser uma bênção, em nome de Jesus. A partir de hoje, ela vai declarar dentro da sua casa a presença do Senhor. Ela vai orar e vai sentir a presença do Espírito Santo. Ela vai ler a palavra e vai ter revelação da palavra. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo embaraço. Essa pessoa, Senhor, que sentiu peso, mas eu tenho que orar. Ela não tem que orar, ela tem que desejar orar. Mas eu tenho que cantar louvores na minha casa. Ela não tem que cantar louvores na sua casa, ela tem que desejar, ela tem que ter como pronto. O louvor é algo que sai de dentro de nós, é algo que sai pronto de dentro de nós. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós entendemos a grandeza de Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, como aqueles anciões entendiam, a gente não resiste e a gente louva, a gente não resiste e a gente quer a presença do Senhor, a gente não resiste, e é isso que vai acontecer, é isso que Deus está fazendo nesse tempo, nessa igreja, está colocando o desejo da sua presença, o desejo de adorar, o desejo de louvar. Essa pessoa que não está conseguindo entrar nesse momento, nesse mover do Senhor, essa pessoa que não está conseguindo visualizar a eternidade, essa pessoa que não está conseguindo caminhar com fé, muda essa situação agora, Senhor. Muda essa situação agora, Senhor. Muda essa situação agora, Senhor. Tudo que está atrapalhando, o pecado que está enrolando, que está segurando, caia por terra hoje em nome de Jesus. Coloca a luz, Senhor, a tua palavra é luz,
que a tua palavra ministrada, Senhor, nesses dias, ministrada nessa noite, coloque luz nessa vida, que a tua palavra coloque luz nessa vida agora, que a tua palavra coloque o desejo de adorar, o desejo de louvar, o desejo de estar na eternidade com o nosso Deus. Traz, Espírito Santo, a grandeza de Jesus Cristo. Traz, Espírito Santo, na vida de cada um a grandeza de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que se entregou por nós, esse Jesus Cristo que nos aproxima de Deus. Traz, Espírito Santo, a grandeza das bênçãos de Deus sobre a vida de cada um, a presença real de Deus. Traz, Espírito Santo. Minha vida é oferta em seu altar. Com alegria, amados. Servir ao Senhor é algo alegre. Servir ao Senhor é algo espontâneo. Servir ao Senhor é louvor, e louvor é algo que sai dentro de nós. Servir ao Senhor é louvor, e louvor é algo que sai de dentro de nós. Nós olhamos, nós visualizamos, nós enxergamos, nós cremos, nós aceitamos, e nós vemos o nosso Deus, e nós sentimos que estamos com o nosso Deus, e nós sentimos a eternidade em nossa vida, e o louvor sai, e o desejo de adorar ao Senhor sai, e o desejo de mudar de vida é real. Aleluia! E eu sei que Aleluia! Aleluia! Pai, nós também, Senhor, precisamos ter essa fé. Nós também, Senhor, necessitamos, Senhor, de caminhar dessa forma, crendo no Deus que recompensa, crendo no Deus que abençoa não somente nessa vida, mas nos leva para a eternidade. Nós somos gratos, Senhor, por a vida de cada um que nos acompanhou, Senhor, de sua casa, do seu carro. Nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que saiu da sua casa e veio cultuar neste lugar. Que o Senhor guarde nessa semana, que o Senhor abençoe essa semana, que haja uma alegria espontânea diante de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Amém.